Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou a Aline do canal Lumiar e hoje a tiragem é para você que é do signo de Áries. Vamos ver todas as energias, o que você pode estar esperando, o que o tarô vai revelar para os próximos dias. Então vamos começar. Primeiro a gente vai ver uma geral, como que tá questões emocionais, como que você está se sentindo nesse momento. Já aproveita e comenta aqui no canal que tipo de vídeo que você gosta ou o seu ascendente, o que mais você gostaria de ver, e já se inscreva para sempre receber esse tipo de conteúdo. Então vamos começar com uma tiragem de 9 cartas. Olha só, tem transformação aqui. O que a gente pode esperar agora? Tem a carta aqui central, carta dos livros. Se você está estudando, eu diria que esse estudo vai te trazer realizações, que vai te deixar feliz, que vai deixar o seu coração feliz, vai te dar frutos. Então, se você está começando um curso novo, ou está trocando de área, né, que você está estudando muito para um concurso, ou você começou a aprender algum idioma, por exemplo, eu diria que sim, vai ter muitos frutos, muito positivo para você que está se empenhando em alguma coisa, em algum projeto. Aqui fala de estudos, né? Se você está pensando em trocar de área, essa carta também fala para você se empenhar, para você se dedicar, estudar um pouco mais sobre alguma questão. Pode ser na questão assim, você está querendo trocar de casa, né? Comprar um apartamento, comprar um carro, mudança na área profissional, como eu comentei. Então é uma carta que também fala que é importante você estudar, você conhecer um pouco mais e principalmente vai ter frutos, sim. O que mais que a gente pode ver aqui? Novos começos, a carta da criança fala que vai ter coisas novas chegando para sua vida, o cavaleiro traz essa novidade, ele também pede, aqui ó, a carta da âncora, né, que você não fique parado. Então é um momento assim, não vamos ficar confortáveis como a gente tá, né, é uma carta que fala, o cavaleiro diz, segue, né, continua fazendo o que você está fazendo, se mova, se movimente, né, não fique parado, não fique numa situação única. É o momento de você se movimentar, de você expor as suas ideias. E a criança fala de novos inícios, de novos começos. Então, se você está, por exemplo, pensando em empreender, é um momento incrivelmente propício, um momento que fala, não fique parado, não adie essa vontade, faça o que o seu coração realmente quer. É um momento bem propício. Se você está querendo, como eu comentei, trocar de casa, trocar de emprego, né? Questão do coração também fala de você buscar entender um pouco mais aquela pessoa que você tá, buscar compreender, né? Ver que outras formas você poderia melhorar o seu relacionamento. E a gente vê assim, ó, carta do sucesso, carta da cruz, fala de realização, mas é uma realização depois que a gente passa às vezes por um momento difícil, um momento transformador. Então fala sim que vai ter realização. A estrela fala de sonhos acontecendo. Mas o caixão também fala de mudanças que são necessárias, né? Esse caixão, ele fala, não é uma carta tão pesada como aparenta pela imagem, mas ele fala de mudanças grandes, né? Então, vou dar um exemplo aqui. Quando você tá solteiro e você vai casar, é uma mudança muito grande na vida, né? Ou quando você sai de um emprego e começa a empreender, ou quando você sai da casa dos pais e vai morar sozinho ou sozinho. É uma transformação muito grande na vida, é uma mudança drástica, né? Que muda todo a nossa rotina. Então, aqui fala de mudanças grandes e a gente vê na questão mais do futuro. Então, eu diria assim, vai ter mudança grande sim, e principalmente, né? Se movimente, não fique parado, né? Não fica aqui só na onde é confortável. É um momento de você seguir em frente, de você dar continuidade ao que você está pensando, está planejando. É um momento que pede, sim, vamos agir, vamos ter esse movimento, vamos ter esse estudo, que tem muita coisa mesmo vindo pela frente. Aqui, ó, realização, sucesso. Essa tiragem tá muito boa. Realmente tem cartas muito favoráveis aqui, que mostram muitas oportunidades. E como eu falei, vai ter mudança, é importante que você continue nesse processo, continue adquirindo novos conhecimentos e não pare. Por mais que às vezes pode ser um pouquinho difícil, né? Essa carta que fala de uma dificuldade, às vezes, de realizar algo, mas também fala que vai ter sucesso. Então é o momento de você continuar, ok? E agora vamos fazer uma tiragem só na questão de relacionamento, questão amorosa. Vamos primeiro ver para você que está solteira ou solteiro, que ainda não encontrou a pessoa, ou acabou de encontrar, mas ainda não é um relacionamento que tem algum contato, talvez teve só um encontro, ou vocês estão se falando. Então ainda, para quem está buscando, ou acabou de encontrar, mas é um início ainda. Vamos ver o que as cartas podem dizer, lembrando que é para você que é do signo de Áries, ok?
Olha só, a carta da árvore, uma carta, olha, a carta do buquê. O que a gente pode estar esperando aqui? Adoro quando as cartas se repetem. Por quê? Olha a carta que tá aqui de novo, né? Carta dos livros. Então fala assim, é o momento de você talvez buscar se entender um pouco melhor, né? Aqui tá, a cigana tá falando, né? Ou a mulher tá falando de você, mesmo que você for um homem, tá? Também tá falando de você nesse momento para você olhar, né? Para novas direções e buscar entender. Talvez, né, você tá olhando de uma forma que não está sendo benéfica, talvez você poderia olhar de outras formas ou pensar de uma forma diferente, então novos caminhos são ótimos para você, mas você precisa buscar esse conhecimento, né, buscar se sentir aberto para encontrar esses novos caminhos. Aqui a gente fala de namoro, de conversa, né, tem um pouquinho de dúvida, né? Ah, será que essa pessoa é certa? Será que eu vou encontrar alguém? Será que realmente alguém está interessado em mim? Tem um pouquinho de pensamentos meio tumultuados. E aqui fala de namoro, de você, né? Essa coisa da paquera, de ter pretendentes. Então, sim, tem namoro. Tem pessoas interessadas. Essa preocupação, eu diria que você pode ficar um pouco mais tranquilo, tá? Não tem o porquê ter essa preocupação. Algumas mudanças são necessárias, né? Como que a gente muda? Carta dos livros, conhecimento, né? Buscar entender. Talvez se você tá solteiro ou solteiro, buscar entender, né? Qual que é a minha postura nesse momento, né? O que que eu preciso mudar? Ou se você tá encontrando alguém nesse momento, já tá de olho numa pessoa especial, como que é essa pessoa, né? Como que você poderia chegar nela? O que que não é legal que você poderia já impor no começo? Então essa carta fala de cortes, né? De coisas que você precisa às vezes cortar ou precisa ponderar, ok? E uma carta incrivelmente boa, adoro essa carta para relacionamento, que fala de beleza, fala de felicidade. Então eu diria assim, tem pretendente? Tem. E pretendente bonito, que também te acha muito bonita ou bonito, né? Tem beleza envolvida, tem desejo, tem paixão, tem química. Essa carta fala muito daquele momento quando a gente encontra alguém, aquela paixão, aquela chama, aquele desejo. É uma carta que fala que ambos aqui estão muito apaixonados um pelos outros. Tem muita felicidade, né? Tanto ela, ele por você ou vice-versa. Então fala que tem admiração, tem beleza, tem muitos sentimentos bons aqui. A árvore fala que vai dar fruto, que pode ter um crescimento, pode ter um futuro sim, tá? A árvore fala de algo que demora um pouquinho às vezes para acontecer, mas sim pode dar frutos. E a gente tem uma carta aqui que é para ficar um pouquinho atenta. Olha só, essa cobra aqui, essa serpente, né? Ela geralmente está falando, depende muito da leitura, né? Mas aqui no contexto, que a gente vê que tem cartas positivas aqui ao redor, a gente pode dizer assim, não se sabote, né? Não tem às vezes uma postura muito enérgica, sabe? Tenta ser um pouco mais flexível, né? Um pouco mais aberto ou aberto. Às vezes a gente se coloca numa postura que a gente espera tanto que apareça alguém e quando chega a gente meio que tá sabotando às vezes aquela relação, a gente tá exigindo demais outra pessoa, quer que a pessoa, se não for bem como eu quero, então prefiro ficar sozinha ou solteiro, né? E às vezes não é bem assim, às vezes a gente pode ceder um pouco, a gente pode tentar compreender mais o outro aqui, né? Carta dos livros, buscar esse conhecimento, não que você precisa ceder em tudo e fazer exatamente o que o outro quer, não é isso, né? A gente tem que ter a nossa autenticidade acima de tudo, mas essa carta da serpente fala assim, vamos cuidar pra gente não se sabotar, né? Pra gente não acabar com algo que no fundo a gente quer que dê certo. Então vamos cuidar um pouquinho pra não ter essa autossabotagem, ok? Mas principalmente tem namoro, sim, tem paixão envolvida, tem felicidade. E agora vamos fazer uma tiragem pra você que está num relacionamento. O que a gente pode estar esperando? Pode ser pra você que tá casado ou casado, você que tá noiva, noivo ou namoro sério. Vamos ver o que as cartas podem revelar. Olha só, tem um pouquinho de desgaste. A gente vê aqui um ratinho que fala o quê? Tem um pouco de desgaste, sim, né? Com coisas pequenas. Se você tem filhos, diria que talvez alguns desgastes com questão de filhos, tá? A criança também pode indicar filhos. Se você não tenha, também pode estar indicando coisinhas pequenas no dia a dia. Então, assim, tem um pouco de desgaste? Tem, né? Mas aqui eu tenho a carta, que fala o quê? Se comunique, né? Se você conversar de uma outra forma, se você se expor de uma forma diferente, dá para resolver sim, tá? Então, aqui tá dizendo assim, vamos conversar um pouco melhor para resolver esses conflitos, né? Na base da conversa, a gente muda muita coisa.
Tem um pouquinho de dúvida em relação a algumas coisas, mas a gente vê cartas de estabilidade como a âncora, fala de segurança, de coisas boas. Aqui também a gente fala, né, de um momento de talvez você enxergar de uma forma diferente. A torre também fala de estabilidade, de segurança, assim como a âncora, mas a torre também fala, quando você sobe nessa torre, você tem uma visão diferente, né? Então ela pede assim, vamos olhar de outra forma, né? Vamos enxergar um pouco diferente essa relação, porque às vezes a gente foca nesse desgaste aqui que não é bacana, né? Quem gosta de estar estressado? Ninguém. Então é um momento assim, vamos olhar para esse relacionamento de uma outra forma, né? Ter um diálogo diferente. Tem abundância nesse relacionamento, adoro essa carta, a carta dos peixes, fala de fluidez, fala de abundância, fala de coisas boas. Então, assim, é um relacionamento bom? Sim. Precisa ter algumas mudanças, como eu falei, né? Tem esse ratinho aqui falando um pouco de estresse. A carta da chave fala que você consegue mudar esse relacionamento para melhor, com toda certeza. Você tem esse poder, você está com a chave na mão. Olha que carta positiva, né? E aqui a gente tem um chicote que fala de algo que tá talvez te estressando e te cansando. O chicote fala de algo um pouco repetitivo, um pouco cansativo, pode estar falando de estresse também, assim como essa carta aqui. Então o chicote fala também, às vezes, assim, vamos, né, afrouxar um pouco, soltar esse chicote, vamos tentar ser um pouco mais leve, né? Talvez não ser tão enérgica ou enérgico, talvez a gente precise às vezes dar uma acalmada, conversar de outra forma, como tá dizendo aqui, né? Ter novos começos, ter um pouco mais de leveza, né? Até essa âncora também fala, às vezes você pode estar se sentindo um pouco amarrado ou amarrada por alguma questão, então vamos dar uma aliviada, né? Eu diria que a conversa nesse momento é a base de tudo. E o principal, é um relacionamento abundante? Sim, com toda certeza. Dá para melhorar essas questões, né? Que tem um pouquinho de estresse? Dá, porque você tem a chave na mão, ok? E vamos fazer agora mais uma tiragem para você que rompeu um relacionamento e tá, né, com aquela dúvida, será que ele vai voltar? Será que a gente vai voltar a estar junto, ele ou ela? Né? Será que vai ter futuro? Vamos ver as energias mais para um sim ou não, ok? Então a gente vai fazer uma tiragem de apenas 3 cartas para ver se vale a pena você continuar, né, mentalizando nessa pessoa, se vai ter volta, se vai ser viável, ok? Então vamos lá, ó. Diria que é bem possível, sim. Olha quanta carta positiva, né? A chave fala sim, depende de você, né? Que porta que você vai abrir? Depende de você com toda certeza. Vai ser um pouquinho difícil, a cruz fala de realização, de sucesso, mas tem um pouquinho de dificuldade às vezes, né? Fala que sim, é bem positivo. Mas você precisa estudar melhor como que foi essa relação, o que a outra pessoa estava querendo, né? O que você poderia estar mudando. Novamente aqui os livros, a terceira vez que aparece, né? Os livros falam assim, vamos entender um pouco melhor esse assunto, né? Vamos olhar de uma outra perspectiva. Então, assim, com certeza você consegue voltar sim, mas precisa talvez entender melhor essa situação, essa pessoa, né, que você estava, para ter uma conversa, para ter um diálogo, para ver se realmente tem um desfecho positivo. Mas tudo está indicando que com certeza é possível, ok? E vamos para a parte de questão financeira, questão de finanças e a questão de trabalho, que a gente pode estar esperando. Vamos primeiro fazer a tiragem para a questão de trabalho. E a gente também já lê na mesma na questão financeira, que é bem semelhante. Olha só, pessoas compromissadas aqui. De novo a carta dos livros. Olha só, você que é de Áries, muito estudo pela frente, hein? Então, o que a gente pode ver? Você está preocupada ou preocupado. A carta central que está dizendo muita preocupação e muito desgaste, né? Vamos primeiro ver na questão de trabalho. O que eu diria nesse momento? Você está estudando, né? Ou, se você não está, eu diria que começa a estudar, porque é importante, né? Sobre o seu trabalho, ou se você empreende, ou se você é CLT, indiferente, é o momento de você analisar a situação, entender de uma outra forma, buscar conhecimento, ok? Para acabar com essa dúvida aqui, né? Tem bastante dúvida, tem muita preocupação, talvez você está um pouco na dúvida se esse negócio é viável, se você vai permanecer nesse emprego, tem muita dúvida, eu diria que tem desgaste. Aqui fala também de um desgaste mental, sabe? Quando a gente está num estado de burnout, de um estresse muito profundo, um cansaço, querendo descansar. Aqui o urso também fala, né, desse desgaste, fala de uma baixa frequência, uma energia baixa, né? Quando a gente está nesse estado de exaustão mental, a gente acaba diminuindo a nossa vibração. Então, eu diria assim, é o momento de você buscar esse conhecimento aqui, né? Para diminuir essas preocupações e todo esse estresse e essa agitação mental.
Aqui também tá falando, vamos lá, tem um pouquinho de problema, sim, né? A carta do trevo fala, assim, de alguns problemas, alguns obstáculos que você tá enfrentando, mas são coisinhas pequenas que você vai conseguir contornar. Carta da comunicação, né? A carta fala assim, vamos conversar um pouco mais, talvez é o momento de você né, se impor um pouco, mostrar suas ideias, ok? Não se cale nesse momento. Mudanças são necessárias, né? Assim como os livros, buscar um conhecimento, buscar entender, olhar de outra perspectiva. Mas vamos ver o que mais a gente pode entender. Carta do anel, das alianças, fala de compromisso, de comprometimento. Eu diria que apesar de tantas dúvidas, mas eu diria que você está compromissado ou compromissado em fazer dar certo, né? Você está realmente dedicado com o seu trabalho, mas é um momento que eu diria assim, ó, de tentar diminuir esse estresse aqui, porque não é legal, né? Quando a gente fica dessa forma. Então é o momento de você buscar entender um pouco melhor, né? Talvez olhar da forma que você trabalha, o que você poderia mudar na questão, ou se você empreende, o que poderia mudar no seu negócio, para que você consiga reduzir esse estresse e essa energia aqui que está bem pesada. Essa carta aqui fala que talvez você está um pouquinho obcecada ou obcecado por algo específico. Sabe quando a gente coloca na cabeça que se eu tiver tal produto eu poderia vender muito, né? Eu vou dar um exemplo aqui. E a gente fica com aquela ideia fixa que se tiver aquilo vai dar certo. E às vezes não é, né? Ou se eu fosse promovida de cargo seria bom. Se eu me tornasse chefe seria perfeito e eu vou correr atrás disso. Então o urso ele fala às vezes que a gente pode estar um pouco obcecada por algo que tá meio que cegando a gente, então vamos parar para analisar, né? Até que ponto realmente, será que é a hora? Será que é o momento? Né? Será que a gente não tá sendo rígido demais de olhar só para uma direção, né? Às vezes ser um pouco flexível também é bom, ok? E na questão financeira, eu diria que é o momento de você não gastar em excesso, tá? Esse rato fala, tem uma mensagem muito legal dele, que ele fala de perdas, de desgastes, mas ele também fala que você consegue viver com o que você tem, né? O rato, ele come o que tem, ele dá um jeito de viver em qualquer lugar, praticamente tudo ele vai comer, ele vai dar um jeito de transformar o que tiver ali na região. E o rato, ele traz essa mensagem, vamos ser um pouco resiliente, né? Vamos deixar de ficar um pouquinho preocupado com as situações. O rato, ele fala assim, vamos aproveitar os recursos que a gente já tem, né? Não esbanjar, focar no que a gente já tem hoje em dia. E é um momento que eu diria assim, que poupar seria a melhor estratégia. Tem alguns desgastes, né, financeiros, tem sim, mas eu diria que é o momento de você honrar os seus compromissos, né? Aqui fala de pagar as dívidas, né, de cumprir as datas que você propôs na questão financeira, mas também está falando aqui assim, vamos não gastar em excesso, né? É necessário, ok, mas se não é o momento de ter um equilíbrio financeiro, né? Buscar aqui conhecimento novamente, e não tá gastando demais, então é o momento de você não esbanjar, ok? E vamos fazer uma última leitura para ver as energias para você que é de Áries, o que a gente pode estar esperando. Vamos deixar isso aqui um pouquinho de lado. E a gente vai pegar esse oráculo aqui da prosperidade, ele é lindo. Vou deixar aqui embaixo o link se você tiver interesse em adquirir ele, ok? A gente vai tirar apenas uma carta aqui e a gente vai ver qual a energia dessa carta para os próximos dias. A carta Tesouro do Tempo. Priorizo as atividades que me trazem felicidade e realização, né? Então é o momento de você olhar assim, o que realmente te traz felicidade, o que realmente é importante para você. Será que você não tá, como eu falei antes, né, obcecado por alguma coisa? Será que você tá aproveitando o caminho, né? Às vezes a gente foca em algo lá na frente que a gente quer muito que aconteça e a gente deixa de aproveitar todo aquele percurso. Então é o momento de você olhar para você realmente, olhar assim, o que faz sentido na minha vida hoje, o que eu gostaria de estar fazendo, né? O que eu poderia mudar, como que tá a minha rotina, como que tá o meu dia a dia, para você realmente focar em você, né? Às vezes a gente foca demais no futuro e a gente esquece que a gente está no presente. Então é o momento de você refletir, fazer o que realmente você ama, o que faz sentido para você hoje, ok? Não foca apenas lá na frente, mas vamos olhar para o dia presente de hoje, ok? Espero que você tenha gostado. Já comenta aqui embaixo que outro tipo de vídeo você gostaria de ver no canal. Um beijo e até a próxima!